Leitura bíblica do assunto escatologia bíblica. Isaías 46, versículos 9 e 10. O versículo 9 diz: porque anuncio o fim desde o princípio. É Deus falando aqui na Bíblia, que anuncio o fim desde o princípio. Veja que maravilha. Eu e você que não sabemos, mas Deus conhece o fim de tudo desde o princípio. É o nosso Deus que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda, presta atenção à palavra toda, farei toda a minha vontade. É o nosso Deus. Farei toda a minha vontade. E outra coisa, essa palavra conselho aí, não pense que é o verbo aconselhar. Conselho aí é uma palavra hebraica correspondente ao que nós chamamos de propósito. Propósito. Sim, mas por que não colocou na Bíblia? Essa Bíblia é literalizada. Não vá confundir literalizada com literal. Eu estou usando a linguagem técnica. Mas, quem sabe, se não é útil explicar aqui, onde diz a Bíblia, que digo, o meu conselho, literalmente é o meu propósito, será firme e farei toda. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos salvou e aqui farei toda minha vontade. Tem mais leituras, mas eu não vou fazer tudo, só mais alguma. Abra depressa em Apocalipse. Todo mundo sabe que Apocalipse é o último livro da Bíblia. E por que nós lemos em Isaías? Porque tem gente que pensa que não tem escatologia no Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento é uma fonte preciosa de doutrina na parte escatológica. Agora, Apocalipse, o nome já está dizendo. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. E versículo 1. Pode procurar devagar. E eu aconselho que, se você ensina, tenha paciência com as pessoas. Paciência. Acredito que quando o seminário terminar sexta-feira, ninguém vai dizer: irmão Gilberto disparou igual um foguete, ninguém pôde acompanhar. Mentira. Eu estou falando calmo, devagar. Agora, se a pessoa está descuidada, o problema é dela. Alguém se lembra quando Jesus, naquela noite, teve paciência com Nicodemos? Mas, Senhor, como é que um homem velho pode nascer de novo? O Senhor está dizendo que não nascer de novo. Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos, eu não estou falando de nascimento físico. Mas, Senhor, e assim? Nicodemos, olha, quem não nascer... Imagine se Jesus dissesse que você entenda que é não. Não, Jesus foi paciente, então seja paciente, até onde for possível, com as pessoas. Estou procurando a passagem, Apocalipse, capítulo 1. Eu sei que tem pessoas aqui que, devido ter tanta prática, quando eu citar uma referência, ela abre da mesma hora em cima, mas todo mundo é como você. Então vamos ter paciência. Apocalipse, capítulo 1, e veja o versículo 1. Caso você esteja com a Bíblia. Caso não esteja, fica atento ao microfone. Está vendo muita gente aqui não pode trazer Bíblia. Eu estou falando da Bíblia completa. Não traga só o Novo Testamento. Traga o Antigo e o Novo Testamento. Apocalipse 1 e versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Que nem em língua portuguesa, tradução para a palavra deve do grego, não existe. Você está me ouvindo? A nossa língua portuguesa é muito rica, todo mundo tem orgulho da língua de Camões, é a língua portuguesa, mas não tem tradução para essa palavra grega devem. Imagine se agora eu fosse usar o retroprojetor, projetar no grego e explicar. Não vou fazer isso. Eu sei que tem gente olhando para mim e faça. E o tempo? Que eu só tenho 1 hora de aula, 20 e 30 eu vou encerrar. Vou repetir o versículo, a leitura. Revelação de Jesus Cristo, a qual
Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, se você não é servo de Deus, não vai entender nada, mas se é, parabéns. E aqui estão os servos de Deus. As coisas que brevemente devem, veja, na língua portuguesa, devem, é uma palavra fraca. Pega o texto original. O texto original indica obrigatoriedade, ou seja, terão de acontecer. Terão. E isso que está no livro do Apocalipse vai acontecer, que o povo queira, quer não, que o diabo queira, não interessa. Veja, só o verbo deve em língua portuguesa não explica isso. Deve acontecer. Eu devo ir pegar o metrô agora, eu devo ir ao centro da cidade, eu devo. Mas o termo que está aqui no grego, examine quando você puder, é um termo fortíssimo, terão que acontecer, acontecerão de qualquer maneira. Devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Depressinha, vamos para o versículo 7, Apocalipse 1:7. Meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, eu estou fazendo leitura bíblica da introdução da apostila. Não estou ainda mexendo com a apostila. Leitura bíblica. Eu aconselho que quando você fizer estudo bíblico, não esqueça da leitura introdutória, que dá uma visão panorâmica do assunto. É o que eu estou tentando fazer. Versículo 7, Apocalipse 1. Eu vou deixar, devido ao tempo. Eu estou olhando aqui para o relógio não para. Vamos para o capítulo 22. Não vou ler devido à pressa, mas vamos para o 22. Você sabe que 22 é o último capítulo da Bíblia. Então deve ser maravilhoso. 22 de Apocalipse. E localiza o versículo 7. Quem tiver Bíblia. E se alguém não tiver do seu lado, tem gente que francamente é ruinzinha. Ela está vendo que o outro quer tirar uma piscada na Bíblia. Meus irmãos, eu já... Não, deixa a pessoa. Principalmente criança. Eu já vi criança olhando assim e a pessoa pega a Bíblia e fecha. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Deixa quem quiser ver também. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. O próprio Jesus dizendo, eis que presto quer dizer, daqui a pouco eu venho. O Senhor Jesus disse. Então, o pastor Zé Rodrigues, parabéns. Ele escolheu um assunto que é tremendamente prioritário para os nossos tempos, que é a volta de Jesus. É um assunto altamente prioritário. Pule agora para o versículo 12, mesmo capítulo, versículo 12. Os irmãos já notaram que eu só li um pedacinho do versículo? Mas é o tempo, quando você puder ler o restante. Eu vou para o 12, que diz assim: eis que cedo venho. No versículo 12, pule para o 20. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, cedo venho. 3 vezes, glória ao nome do Senhor. 3 vezes, num só capítulo, ele mesmo dizendo, cedo venho, presto venho. Meus irmãos, você acha que isso é pouco? E você está vendo aqui uma evidência, você está vendo aqui uma evidência do Deus triuno. Por que não é 4? Por que não é 5? E por que não são 2 vezes? Na Bíblia, tudo foi calculado por Deus, porque só tem 3. Quando você estiver em casa, verifique que só tem 3 vezes. No versículo 7, o 12 e o 20. É também uma evidência que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
é quem governa este livro, é o autor deste livro e que estão ligados diretamente à volta de Jesus. Então nós vamos para o primeiro capítulo, é na página 3, Introdução à Escatologia, não se esqueça, bíblica, ou seja, é Bíblia pura. Letra A, o que é escatologia bíblica? É o estudo dos eventos proféticos futuros. O irmão já notou que todo ser humano é curioso a respeito do futuro. É curioso, é normal. Então nós temos na palavra de Deus esta resposta ampla, só que o assunto é vasto, é imenso. Prosseguindo, eles estão para acontecer segundo as Escrituras. Eu acabei de explicar em Apocalipse 1:1 que devem acontecer, ou seja, vão acontecer, custe o que custar. Prosseguindo, escatologia é parte integrante da pregação do Evangelho. Os queridos obreiros estão me ouvindo? As irmãs que estão me ouvindo aqui, obreiras principalmente, mães de família, obreiros, estão ouvindo isso? Amém. Ou seja, quando eu e você pregar, ensinar o Evangelho, deve entrar com escatologia. Então você está vendo a necessidade se o pastor José Rodrigo não está certo. Eu pensava que não, eu pensava que um assunto como esse fosse um assunto para se estudar à parte. Não, se você prega, eu creio que você prega o Evangelho, não se esqueça. E eu coloquei a referência bíblica para provar, só que eu não vou ler, que o tempo não dá. Mas coloquei a referência, e em casa você vê, é o TPC. Ou seja, quem prega o Evangelho, tanto para massas como o Evangelho pessoa a pessoa, deve ter conhecimento básico de escatologia. Eu estou vendo que os irmãos estão pedindo que leia. Me perdoe, mas há uma coisa chamada relógio que não perdoa o tempo. Leia em casa depois. Leia em casa. Mas escatologia é parte integrante da pregação do Evangelho. Você não diz que é pregador? Você não diz que quer ir como missionário pregar? Parabéns! Você não diz que gosta de falar de Jesus pessoalmente? Parabéns! Então você deve também conhecer escatologia. Aonde está isso? Coloquei a referência. Em casa estude a referência bíblica. Então o assunto é maravilhoso, é maravilhoso. O ponto 3 e 4 e 5 é TPC. O ponto 3 e 4 e 5 é TPC. É trabalho para casa. Mas, irmão Gilberto, eu não tenho tempo. Dá um jeito. Você já viu que quando você quer dar um jeito, você dá um jeito. Quando acontece uma emergência, você não dá um jeito? Dá um jeito. Orando, dá um jeito. E se não tiver jeito, marca e futuramente estude. Mas o irmão Gilberto fica sem pecado. Fica sem culpa. O ponto 3 e o 4 e o 5 é TPC. É trabalho para casa. Prosseguindo. Letra B. Escatologia não deve ser o primeiro assunto a ser estudado por alguém. Não deve ser o primeiro assunto estudado na Bíblia por alguém. E nós vamos explicar. Vamos explicar daqui a pouco. Mas não deve ser o primeiro assunto a ser estudado na Bíblia. Escatologia bíblica. Eu coloquei aqui. Pode ver isso depois nas páginas 4 e 5. Controle-se. Não vá para lá agora não. Mas depois você veja 4 e 5. Letra C. C de casa. Eu podia usar o data show para mostrar isso. Mas quando eu me lembro que o assunto é vastíssimo, eu poupo e uso só o microfone. Confusão e dúvidas entre os crentes sobre escatologia. Desculpa a minha franqueza. Não é só novo convertido. Crentes antigos. Tem crente que até fecha a Bíblia. Sabe uma coisa? Eu não entendo. Deixa para lá. Eu sei que foi Deus que inspirou, mas deixa. Não faça isso. Então,
Por que é que muitos crentes, até obreiros antigos, têm confusão e dúvidas? Veja, alguma delas. Primeiro, falta de afinidade desse crente com o Espírito Santo. Uma das respostas. Por quê? O Espírito Santo é o autor da Bíblia. É o autor da Bíblia. Foi ele que inspirou os amanuenses, ou seja, os escritores, não foi autores, amanuenses, ou seja, escritores da Bíblia. A pessoa não tem afinidade, não é cheia do Espírito, entristece o Espírito com tanta desobediência e rebeldia, não pode se queixar. Então coloquei referência. Prosseguindo, estou indo para a página 4, para quem tem a apostila. Veja qual é outra causa de dificuldade. Mas, irmão Gilberto, não há, eu já tentei, inclusive tenho livros em casa. Cuidado com os livros. Eu não estou dizendo que é proibido. Nem vou fazer perguntas aqui, que o tempo não dá, mas eu sei que aqui, do meu lado direito, aqui do centro e à esquerda, aqui muitos homens e mulheres devem ter uma vasta bibliografia. Não estou condenando, só que tome cuidado. E em que sentido, irmão Gilberto? Deixa a Bíblia falar primeiro. Primeira Bíblia. E em segundo lugar, tudo mais, inclusive Antônio Gilberto, em segundo lugar. Mas em primeiro lugar, a Bíblia. Veja uma segunda causa dessa dificuldade da confusão. Falsa aplicação do texto bíblico pelo crente nos seus diversos empregos. Falsa aplicação. A pessoa aplica a Bíblia erradamente. Aplicação quanto a pessoas da Bíblia. Aplicação quanto ao tempo. Às vezes a passagem se refere ao passado, às vezes se refere ao futuro. Eu digo que é presente. Falsa aplicação. Mas falsa aplicação também no sentido figurado. A Bíblia é muito rica. Ela é repleta de figuras de linguagem. Ontem à noite cheguei a citar o caso do casamento, que na Bíblia não tem nada a ver com o casamento do Brasil no ano 2016. A Bíblia é que basta o noivo e a noiva ir no cartório e acertar lá. Mas nos tempos bíblicos, casamento, um crente tem que estudar. Tinha duas fases o casamento. Ontem toquei rapidamente nisso. Então, uma das causas é falsa aplicação na linguagem figurada. Outra causa também ainda, no ponto número 2, falsa aplicação profética. A Bíblia é um livro repleto de profecia. A Bíblia mesmo diz em Apocalipse 19, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você conhece esse versículo? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a profecia bíblica parte dele. E os irmãos se recordam de uma vez, quando ele havia ressuscitado já, e caminhou com 2 discípulos para Emaús, e no caminho a Bíblia diz que ele começou a explicar a Bíblia desde Moisés e todos os profetas a respeito dele. Então lembre, Jesus está em toda a Bíblia, lá em Gênesis. Começou a explicar o que dele se achava desde o princípio, desde Moisés, os profetas, todos. Quando você ler a Bíblia, pense nisso. Manejar bem a palavra da verdade, como está em 2 Timóteo 2,15. Então nós vamos tomar 2 Timóteo 2,15 e ler, ainda temos bons minutos. Manejar bem. Ou seja, se um crente não maneja bem, veja, Deus é tão bom que não diz perfeito, porque Deus sabe que não há ninguém que maneje perfeitamente. Mas manejar bem, graças a Deus, há pessoas que manejam bem. Os irmãos estão vendo a Bíblia comparada aí à espada, manejar bem. Vamos ver 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2 e versículo 15.
2 ou 3 segundos para os irmãos que estão procurando em suas Bíblias. 2 segundos, 3 segundos. 2:15 de 2 Timóteo. Estudo bíblico, não há necessidade de correria. 2:15 diz: procura. Então você ainda vem dizer, meu irmão, não, basta um crente ser cheio do Espírito, dar 10 pulos e falar em língua. E agora, como é que você vai explicar isso aqui? Procure você, procura. É Deus dizendo, faça a sua parte. O ser humano não é autômato. Eu e você não somos autômatos. Temos uma coisa abençoada chamada livre-arbítrio. Só que nós vamos dar conta dele. Mas eu não posso fazer da minha vida o que quiser? Pode, só que vai prestar conta. No tempo de Adão e Eva, antes deles pecarem, não. Mas depois que o pecado entrou, atingiu tudo que existe no ser humano. Tudo. Tudo que é no corpo, tudo que é na alma, tudo que há no Espírito foi e está afetado pelo pecado. Essa desgraça chamada pecado. Voltando, procura, veja uma ordem. Ou seja, há uma parte para mim fazer. Irmão Gilberto, e como é que eu faço isso? Capacitado pelo Espírito Santo. Eu já tentei, irmão, inclusive sou doutor nisso. Eu sei que aqui no auditório deve ter muita gente com título acadêmico. Parabéns! Eu não estou aqui criticando, Deus me guarda, ao contrário. Estou dizendo, prossiga, prossiga, prossiga. Mas não o professor que ensinou, por exemplo, uma ciência para você, mas na casa de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Voltando. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem. Deus não diz maneja com perfeição, porque não existe. Maneja bem a palavra, e veja o que diz, da verdade. Você não desconfia de uma coisa aqui? Eu vou reler o finalzinho do versículo. Que maneja, por falar como é estudo bíblico, eu creio que muita gente aqui viaja pelo Brasil inteiro, evite dizer maneja. A pronúncia correta é que maneja, é fechado. A não ser que a pessoa seja estrangeira e não fala bem português. Mas já que estão num culto, é língua portuguesa, que maneja bem a palavra da verdade. Você não desconfia aqui da Bíblia ser chamada verdade em oposição à mentira? Você já viu aqui a Bíblia contraposta à mentira? E você sabe que o mundo de hoje é um mundo que vive só de mentira. Conhece o drama que está havendo no Lava Jato? É só mentira, mentira, mentira. A delação premiada, tudo mentira. Oremos pelo Brasil, oremos pelo Brasil. É claro que não é só no Brasil que acontece isso, mas o Brasil está em crise. Graças a Deus que a igreja tem a palavra da verdade. O que é que Deus quer dizer com isso? Que existe a palavra da mentira. E os irmãos já notaram que durante a grande tribulação, que nós vamos dar uma olhada talvez na quarta-feira, se eu não me engano, a grande tribulação deve entrar na aula de quarta-feira, por aí. O que é que vai prevalecer durante a grande tribulação? Os irmãos bem sabem que a igreja estará com Cristo na glória. Ela será levada a qualquer momento daqui de maneira super miraculosa. O arrebatamento, a Bíblia diz, eu vos digo um mistério. Então, meu irmão, para que você fica quebrando cabeça? Tem gente, inclusive faz poucas semanas, que uma emissora aqui do Rio, uma emissora evangélica, não vou dar detalhe, uma emissora evangélica, me disse, irmão Gilberto, olha, eu não consigo, eu queria que o irmão viesse a um programa para explicar isso, porque eu não consigo. Eu digo, o irmão já leu lá em 1 Coríntios, eu vos digo um mistério. É um mistério. Ou seja, há coisas na Bíblia tão profundas
que se Deus revelasse agora, você ficava todo sem saber de nada. É coisa tão profunda e tão santa, que só na hora que acontecer é que você vai entender. O arrebatamento é uma dessas coisas. O arrebatamento será momentâneo, aleluia, glória a Deus. Voltando, eu disse que durante a grande tribulação vai prevalecer aqui na terra a mentira disfarçada. Você sabe o que é disfarçada? Camuflagem. Sabe o que é camuflagem? Não vai me dizer que você não sabe o que é camuflagem. A mentira camuflada, como se fosse verdade. Graças a Deus que nessa época a igreja estará com Cristo na glória. Mas os irmãos que não foram arrebatados, coitados, e os milhões que vão ser salvos durante a grande tribulação, que tem crente que está cansado de ouvir o chamado de Deus e não vem aceitar Jesus. Se de repente a igreja for tirada daqui, que desculpa essa pessoa vai ter? Ela vai conseguir e haverá salvo durante a grande tribulação. Aguarde, que tem alguma coisa na apostila. Prosseguindo, nós estamos falando sobre confusões e dúvidas sobre escatologia. Todo obreiro deve manejar bem. Diante de Deus, eu disse aqui, diante de Deus, tanto é omisso, tanto é réu o omisso na sã doutrina, como o corruptor dela. Como o corruptor dela. Diante de Deus, tanto é réu o omisso. Você sabe o que é omisso? É a pessoa que não doutrina. Como é que uma igreja vai sobreviver sem doutrina? Mas onde é que tem isso na Bíblia? Está lá em São Mateus. Já que estou vendo os irmãos olhando, ainda temos minutos finais olhando com tanta intensidade, corra depressinha. Um parênteses que eu vou abrir. Corra depressinha para Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Evangelho segundo São Mateus. Mateus 28. E veja o versículo 19. Não podemos deixar de ler o 18. Lembre-se que Jesus aqui estava ressurrecto. E o Novo Testamento chama-o de Cristo Jesus, em lugar de Jesus Cristo, que é o mesmo Senhor. E muita gente, é claro que a gente tem que ver o original grego, porque às vezes o tradutor, coitadinho, cometeu um agafe. E como brigar com ele? Deixa ele lá sepultado, você vai brigar com um morto? Deixa para lá. Mas há lugares que o original diz Cristo Jesus, Cristo Jesus. E a Almeida colocou Jesus Cristo. Paciência, termo original. Mas Jesus Cristo, que Jesus é a mesma pessoa santíssima. Só que quando a Bíblia chama Jesus Cristo, é ele na sua humilhação, nascendo como um bebezinho, aos cuidados de uma mulher, colocado numa manjedoura de tão pobre que era a família, e sujeito ao pai adotivo, sujeito a Maria, etc. E depois, quando cresceu, os irmãos se lembram como ele sofreu durante a vida dele, ameaças, enfim, quiseram matá-lo mais de uma vez, matá-lo assim de repente, e ele escapou. Teve um dos 12 que foi traidor. Um dos 12 foi traidor. Então, irmão, você que é obreiro e foi traído, te lembra de Jesus. Você não é melhor do que ele. Ele foi traído por um dos 12. E depois, irmão, o caso da prisão vergonhosa, e depois ele foi esbofeteado, surrado. Meu Deus! A Bíblia foi crucificado e a dor dos cravos, até que ele, a Bíblia diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego, quer dizer, eu morro porque eu quero. Morte, você me mata porque eu me entrego a você, mas você não pode me matar. É esse o Jesus a quem nós servimos. Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Ou seja, eu morro porque eu quero. Morte, eu me entrego a você, você me leva porque eu quero.
E os irmãos se lembram que na hora que Jesus morreu, mortos que estavam salvos em Jerusalém ressuscitaram no cemitério? Era Jesus dizendo que a morte dele era uma vitória eterna. Hoje a morte é um fracasso. Para milhões e milhões, para Jesus a morte foi a maior vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Está lá em 1 Coríntios. Onde está? Ele venceu para sempre a morte. Vamos voltar para o versículo 19. Temos um minuto só. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, falou dizendo. Tem gente que fala, mas não diz. Tem gente que fala o dia todo e não diz nada. Tem gente que fala tanto que quando aparece na rua, te esconde, corre, lá vem ela, corre, acabou a paz. Não vai me dizer que você não conhece esses casos. Te esconde, fecha a porta, lá vem ele. Isso é falar. Para falar, basta ter língua. Não, Jesus falou e, pode ver se não diz, e disse. Falar tem a ver com linguagem. E dizer tem a ver com mensagem. Tem gente que fala, mas não diz. Deus nos guarde. Falar tem a ver com linguagem. Basta ter língua. Mas dizer, a pessoa tem que ter uma mensagem. Jesus falou e disse que sejamos assim também. Vocês pensam que eu exagerei, mas tem gente que quando aparece na porta te esconde, corre debaixo da mesa, por aí dá um jeito, lá vem ela, lá vem ele. Fala o dia todo e não diz nada. Chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cuidado que aqui no original, poder aqui não é poder dinâmico. É poder no sentido da autoridade. É esse que gera o poder dinâmico. O termo grego aqui não é poder no sentido dinâmico. É poder no sentido de autoridade toda. Creia nisso, irmão, esta noite. Autoridade sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre tudo é me dado todo. É esse o nosso Jesus. Ele é tão poderoso que te salvou. E salvou a mim. Deve ter gente aqui me ouvindo do auditório que estava bem pertinho da entrada do inferno. Era só dar mais uma passada. Deus arrancou de lá, Jesus salvou e hoje está na casa de Deus cantando hinos e orando. Louvado seja Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Só agora, na época espacial, eu me lembro do programa Apolo, um programa de que eu participei, isso faz muitas décadas. Grande coisa, agora que a ciência descobriu que os céus são mais antigos do que a terra, grande coisa, a Bíblia já dizia, olha aqui, a Bíblia já dizia, não há nada novo debaixo do céu. Versículo 19, 19, portanto, ide e ensinai todas as nações. Ao pé da letra é fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é Jesus que faz. Jesus salva o pecador. Mas fazer discípulo é pessoa com pessoa. Eu espero que sua congregação cuide disso. Cuide disso. Fazer discípulo. É o mesmo, o verbo usado aqui no original. Mas veja agora que maravilha o versículo 20. É tudo correndo, irmão, tudo correndo, que nós vamos agora interromper para o intervalo. Mas no versículo 19, quando diz a Bíblia de Almeida, ide ensinai todas as nações, ao pé da letra, literalmente, é fazer discípulo de cada novo crente. Uma curiosidade, você é bom de matemática? Aqui deve ter gente que é bamba em matemática. A palavra matemática é essa daqui no original. Que existe alguma coisa nova debaixo do céu? Você não diz que é bom de matemática? Matemática, grandes coisas, olha aqui, Mateus 28, 19. O verbo matéter, como está no grego, gerou a palavra matemática, porque todo mundo sabe que matemática é uma ciência muito precisa. Então, vamos para o versículo 20. Ensinando-as. O verbo aqui é outro.
No original, o verbo aqui é doutrinando. Doutrinando. Doutrinar. Doutrinar é ensinar. E nós vamos prosseguir nisso daqui a pouco. Vamos voltar para a página em que nós estávamos, a número 4 da apostila. Apostila. Em português também se diz apostilha. A língua portuguesa tem palavra de grafia dupla. Há lugares que é apostila, como no Rio de Janeiro. Mas se você for aqui, deve ter algum irmão que é gaúcho, e você lembra que lá eles dizem apostilha. É assim, é língua pátria. Então nós estamos rapidamente vendo por que é que muitos crentes antigos têm suas dúvidas e confusões, não entendem escatologia. De fato, é uma área vasta em que necessita de prévio conhecimento, mas uma das causas nós estamos mencionando aqui. Veja o número 3, página 4, o item 3. Outra causa da dificuldade, conhecimento bíblico desordenado. Você sabe o que é desordenado? Ou seja, conhece a Bíblia de memória. Só que se o pastor disser, irmã, a senhora pode domingo próximo fazer um devocional ou pastor, isso eu não consigo. Mas se perguntar qualquer coisa da Bíblia, responde na hora. Conhecimento desordenado. Evitemos isso. Geralmente é falta de cursos, é falta de estudo, e é aí que curso bíblico ajuda muito. Conhecimento bíblico avulso. Quer ter tempo agora para explicar isso? Conhecimento bíblico solto. Quer dizer, um pedaço aqui, mas por que o irmão só estuda esse ponto? Porque eu tenho prazer, eu gosto de estudar isso aqui. Toda a palavra de Deus, toda ela é edificante, toda. Conhecimento bíblico, veja, aleatório. Você sabe o que é aleatório? Solto, despregado um do outro. Quando a Bíblia é algo harmônico. Conhecimento bíblico como um catálogo de telefone. Catálogo de telefone, se alguém conheceu, uma informação não tem nada com a outra. Vamos pegar a letra F. Na letra F tem F para todo lado, mas um não tem nada com o outro. Um conhecimento bíblico desse tipo traz dificuldade. Onde uma informação nada tem a ver com a outra. Ora, o conhecimento bíblico deve ser sistemático. Numa hora dessa, se eu tivesse tempo, eu pediria para o auditório repetir. Não vou pedir, não vai pensar que eu esqueci. Ora, o conhecimento bíblico deve ser, e o auditório me responder, sistemático. Deve ser como sistemático. Você sabe o que é sistemático? Que obedece a um sistema. O conhecimento bíblico deve ser sistemático e não solto. Tem gente que conhece a Bíblia de cor, e eu não estou zombando. Imagina uma pessoa antiga que lê a Bíblia, quem sabe, várias vezes por ano, maravilhoso. Só que se de repente a gente disser, o irmão pode fazer um esboço aqui de Deuteronômio, mas isso eu não sei. Eu me lembro da nossa igreja lá, eu sou obreiro da Assembleia de Deus em Cordovil, aqui pertinho, né? E não vou contar, me lembro que o tempo não dá, nós vamos terminar 21h30. Mas um caso que aconteceu com um colega, obreiro, que chegou de outra igreja e me fez uma pergunta. E eu pensei e resolvi fazer como Jesus fazia. Quando fazia uma pergunta para Jesus, ele disse, eu também faço uma para vocês. E fez mesmo. E eles disseram, Senhor, nós não sabemos responder. Ele disse, eu também não respondo. Ponto 4. Conhecimento bíblico, Deus nos guarde, especulativo. Meu irmão, não faça isso.
Você sabe o que é especular? Um crente não deve especular sobre a Bíblia. Também decorrente do raciocínio humano, como se o homem soubesse mais do que Deus. Irmão Gilberto, o irmão não está exagerando, não. É que você pensa que o Brasil é só Itaoca, que o Brasil é só bom sucesso, mas em termos de Brasil e em termos de mundo, pela misericórdia de Deus, conhecemos a Igreja de Deus praticamente no mundo. E eu estou falando aqui em termos de mundo. Tem crente que tem conhecimento bíblico especulativo. Ou seja, cada um acha que é dono da verdade. E decorrendo do raciocínio humano, como se o homem soubesse mais do que Deus. Vejam a quinta razão. Tem muito mais de 5. Ação deletéria. Você sabe o que é deletéria? Você conhece computação e sabe o que é deletar? Deletéria quer dizer ação para apagar, para inutilizar, para desfazer. Ação deletéria de falsos ensinadores desses últimos dias. Falsos ensinadores desses últimos dias. Imagine se a gente tivesse tempo para parar aqui e citar exemplos. Inclusive, por isso que eu perguntei agora há pouco, antes de começar a aula, qual a bibliografia que você tem em casa. Tem que ver se é um autor ortodoxo. O que é ortodoxo? Se é um autor temente a Deus, temente a Deus, temente a Deus. Corruptores da palavra de Deus. E vem referência, vamos depressa pegar. Veja Mateus 24, versículo 11. Se você está com a Bíblia disponível, caso não esteja, não tem problema, fica atento, aqui é o microfone. Conhecimento bíblico, Deus nos guarde. Falso, não. Mateus 24, versículo 11. O próprio Senhor Jesus alertando, advertindo sobre isso. 24, versículo 11. O auditório aqui bem sabe que esse sermão é chamado Sermão do Monte das Oliveiras. Ele estava no Monte das Oliveiras quando proferiu esse sermão profético. É um colosso. Quando você puder, de novo estudo na parte de Mateus e Marcos e Lucas. João não trata disso, mas Mateus e Marcos e Lucas um pouquinho tem. O de Mateus é o mais vasto. Veja 24 e versículo 11. É pena que eu estou lendo o texto fora do contexto, mas eu não tenho outra opção. Vocês vão me perdoar. Versículo 11 diz, 24, 11, diz São Mateus, então você está vendo que eu peguei, como se diz, o bonde andando, mas eu não tenho outro recurso. O que quer dizer e? Não é um termo conectivo, mas eu não vou ler, eu vou direto para o 11. Imagine como seria bom se a gente lesse o 10, o 9, o 8, o 7. Quando você puder, faça isso como TPC, como trabalho para casa. 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas. Falsos profetas, ou seja, vem com a voz de santo, cara de santo, tudo de santo e de santa. Mas é enganador. A minha pergunta é: como é que você escapa disso? Não se preocupe, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tiver liberdade na tua vida e na minha, liberdade. O Espírito Santo não invade. O Espírito Santo espera a nossa entrega total a Ele. É tanto que diz lá em Efésios, os irmãos bem conhecem em Efésios, quando diz enchei, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Como traduzir aquilo para português? Eu sei que aqui tem irmãos professores de hebraico e grego, parabéns. Mas voltando, eu não vou ler o versículo. Para quem é que não conhece em Efésios, no capítulo 5? Mas enchei-vos. Como traduzir? Não tem como. Ou seja, ao pé da letra, o versículo de deixai-vos encher do Espírito. Ou seja, há coisas em nossa vida que impedem. E o Espírito Santo não invade. Não invade. Lembra que Jesus disse quando ele estava próximo do Calvário? Se alguém quiser
Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão da sua egolatria, abra mão do seu egocentrismo. Egolatria é um Deus na vida de muito crente, um Deus. Nós crentes costumamos, é claro, evitar todo tipo de ideia. Aqui deve ter pessoas que, antes de serem crentes, adoravam ídolos, mas em 1 João, primeira epístola a João, não vamos ler, mas você conhece, em 1 João, o último versículo da epístola diz: filhinhos, e por falar nisso, irmão, você está me ouvindo? Presta atenção, porque eu não tenho condição de repetir. A primeira epístola de São João, várias vezes, tem essa expressão filhinhos. No grego, cada palavra dessa é diferente do original. Em português fica só filhinhos. Imagine se a gente tivesse tempo para abrir a Bíblia agora e mostrar isso. Mas você lembra que em 1 João, toda hora a Bíblia diz filhinhos. No original, cada palavra tem um sentido profundo. Voltando ao assunto, o último versículo da Bíblia diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Me explique isso. Como é que a Bíblia diz para os crentes de Éfeso? Éfeso era uma igreja evangélica muito boa. É pena que ela sofreu problema. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus se refere ali a ídolos do coração. Você conhece Ezequiel 14? Dê uma olhada em casa em Ezequiel 14, o capítulo todo, e depois não vai dizer que eu não avisei. Várias vezes lá Deus diz: Israel, joga fora os ídolos do coração. Se aqui no auditório tem alguém que é idólatra no sentido de egocêntrico, ególatra, evite. O Espírito Santo não tem condição de prevalecer. Então, Mateus 24, versículo 8, 24, versículo 11, onde eu interrompi a leitura. Surgirão muitos falsos profetas, e veja que enganarão. O que é enganar? Não é apresentar o falso como se fosse verdadeiro. Enganarão. O enganador não diz: olha, isso aqui é produto falso. Bobagem, ninguém faz isso. O enganador, ele apresenta a coisa, o tecido, como se fosse verdadeiro, e o tecido é falso. Irmão Gilberto, como é? Para os irmãos terem uma ideia, eu estava há pouco tempo aqui na Avenida Rio Branco, lá no finalzinho da avenida, eu estava a serviço e vi um grupo de crentes formando assim um círculo. Eu me aproximei, apesar da pressa, era um culto. Uma moça estava pregando, uma moça que eu digo, uma senhorita, um casal, talvez aparentando uns 25 para 30 anos, por aí, pregando, Bíblia aberta, pregando bem, e em volta do círculo assim, gente entregando panfletos. Eu inclusive peguei alguns, entregando cartazes. Eu peguei também alguns pequenininhos, handouts, e etc. E a moça pregando com segurança, enfim, e aquilo outro. E eu fiquei pensando comigo: mas que bom! Ia dar, era umas 11h30 da manhã. E a moça disse: eu vou encerrar porque culto ao ar livre é coisa rápida, enfim. Muito bem, fui embora. Um dos panfletos que eu peguei tinha um endereço. Um dia eu fui lá, era um centro espírita. Um centro espírita. A moça era espírita, pregando evangelho como nós pregamos, e outra coisa, cantando hinos da harpa cristã. Como é que você escapa? Irmão, há um socorro. O Espírito Santo em você e em mim nos guarda, nos livra.
Olha o que Jesus disse: surgirão muitos, não são poucos, falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu coloquei também na apostila outras referências, mas é claro que o tempo não dá, porque nós vamos encerrar dentro do horário prometido. Vamos para a letra D. Estamos na página 4. É estudo bíblico. Eu posso citar a página. Se fosse um estudo mais demorado, vamos dizer, que tivesse mais de um professor e tivesse horário durante o dia, mas é impossível, porque durante o dia todo mundo trabalha. Irmão José Rodrigues, se fosse um feriado longo, ótimo, mas não é um caso de um feriado longo. A data que achamos foi essa. E confiamos em Deus, e vocês sabem que o povo com Deus é muito. Quantos dizem amém? Amém! O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Vamos então para a letra D, de dedo. Principais livros escatológicos da Bíblia. No Antigo Testamento, Daniel é um tesouro. Inclusive Ismar. Ismar, onde você está? Ismar, fique de pé um instantinho, Ismar, por favor. Ismar é meu filho, é pastor lá em Cordovil, é diretor do nosso seminário. Eu, pela graça de Deus, sou coordenador pedagógico. Ele tem alguns exemplares do Daniel. Pode sentar, obrigado. Daniel é um tesouro. Outro livro escatológico, Salmos. Gente, maravilhoso. São 150 salmos, e tem salmos ali que os irmãos conhecem, 22, 23 e 24. Ouça o que eu estou dizendo. Quando você puder em casa ler o Salmo 22 e o 23 e o 24, e depois pega o Novo Testamento para ver os 3 salmos no Novo Testamento: o 22, que é Jesus sendo crucificado; o 23, que é ele cuidando das ovelhas; e o 24, que é ele glorificado e exaltado. É uma bênção o livro de Salmo. Quando você puder, leia, principalmente o Salmo 22, 23, o livro de Salmos todo. Outro livro escatológico do Antigo Testamento, Isaías. Meu Deus! Isaías, irmãos, a partir do capítulo 40, mas é um tesouro, o livro todo. Mas quando se trata de escatologia geral, olha, e você lembra quantos capítulos tem Isaías? 66. E quantos livros tem a Bíblia toda? 66. Você está vendo que Isaías é uma Bíblia em miniatura? Maravilhoso. Outro livro escatológico, Ezequiel, um tesouro. Veja o outro, Joel, bem pequenininho, mas uma riqueza em escatologia. Eu fico às vezes pensando, minha gente, aqueles homens, como não devem ter ficado pasmos quando eles viam que os profetas de Deus não apenas recebiam a mensagem, eles viam. Os irmãos lembram que eles são chamados de videntes? Eles não somente recebiam a mensagem de Deus na mente e no coração, mas viam. Imagine Isaías quando ele viu o Jesus crucificado no Calvário. Alguém lembra de Isaías 52, 53? Que é o puro sofrimento de Jesus. Imagine Isaías quando ele não somente, mas viu pelos olhos do Espírito. Voltando, o livro de Zacarias é grandemente escatológico. E Malaquias, que é o último livro, também tem. No Novo Testamento, é claro, irmão, que eu estou destacando, tem muitos outros livros. No Novo Testamento, Apocalipse, o nome já está dizendo, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Mateus, 1º e 2º Tessalonicenses, os 2 livros. 1 Tessalonicenses trata mais da primeira fase da volta de Jesus. 2 Tessalonicenses trata mais da segunda. E 1 trata mais da primeira. 2 Pedro, 2ª Epístola, uma profundidade. Quando eu me lembro da misericórdia que Deus usou com Pedro, irmão, lembra que Pedro negou Jesus? Diante de um empregado, ele disse: não sei quem você diz, nem conheço esse homem.
Mas Jesus uma vez alertou, antes de ser preso, Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti. Roguei. Não é apenas orar, rogar. O auditório sabe o que é rogar? É ficar suplicando, suplicando, suplicando. Pedro, eu roguei por ti. Quer dizer, rogar a Deus, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, está vendo como tem crente que é crente, mas não é salvo? Quando tu te converteres, conforta teus irmãos. Veja como Deus é amor. Louvemos a Deus pelo seu amor eterno, indizível, inefável, o amor de Deus, o amor que ultrapassa nosso entendimento. Você tem, meu irmão, ultimamente louvado a Deus e agradecido pelo amor dele. É por causa desse amor glorioso que nós fomos salvos e estamos aqui. Então, 2 Pedro, Judas é um livrinho tamanho de nada. Judas é um pouquinho de nada. Grandemente escatológico. Judas, não vai pensar que é Judas o traidor. É Judas o que foi irmão carnal de Jesus. Que quando Jesus esteve aqui na terra, eles perseguiam a Jesus, zombavam dele, mas Jesus salvou. Prosseguindo, vamos ler Deuteronômio 29. Não está na apostila. Eu às vezes costumo alertar o povo. Mas acabamos de ver rapidamente qual a razão porque o assunto escatologia parece um mistério. Tem gente que até diz: sabe uma coisa? Deixa para lá. Desisto. Não faça isso. A apostila mostra algumas das causas. Espero que não haja ninguém aqui envolvido. Mas vamos agora para Deuteronômio 29 e versículo 29. Deuteronômio. A palavra Deuteronômio não é hebraica, é grega. Mas Deuteronômio não é do Antigo Testamento. É para você ver, nós não vamos explicar aqui no auditório. Deve ter irmãos professores de bibliologia. Eu não vou tratar disso, o nosso assunto é escatologia. Mas Gênesis não é palavra hebraica, é palavra grega. Enfim, e por que está lá? É uma história longa. Deuteronômio 29 e versículo 29. Eu estou dando 2, 3 segundinhos, é normal. E sugerindo que você tenha paciência quando você ensinar. Tenha paciência com os idosos. Tenha paciência com as crianças. Às vezes é um novo convertido, coitado, que não sabe procurar nada na Bíblia. Eu sei que aqui tem gente que é mestre 10 vezes. Parabéns. Mas todo mundo não é como você. E a gente tem que ter paciência. 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor. É pena que a língua portuguesa, a tradução de Almeida, é forte aqui, encoberta. Mas pega o termo hebraico para ver. É uma riqueza. Nem eu vou demorar aqui, estou apenas sugerindo. As coisas encobertas são para o Senhor. Ou seja, mesmo que o termo ao pé da letra significa, mesmo que eu entenda, há muita coisa naquele versículo que só Deus. Saiba disso. Por que eu estou explicando isso? Porque aqui no auditório, eu sei que tem pessoas dizendo: bom, Gilberto, o livro tal, versículo tal, sei tudo. Não, meu irmão. Há coisas que só Deus, ou então quando ele vier. Vocês lembram que lá em Tessalonicenses diz que quando Jesus arrebatar a igreja, haverá muita glória. Ou seja, não vamos cessar de dar glória. Não digo dia e noite, porque no céu não tem dia e noite. Mas glória. E para sempre. Nunca me esqueço de um irmão que lá na minha igreja me perguntou: irmão Gilberto, quando a gente estiver no céu milhões e milhões de anos, a coisa não fica monótona? Eu digo: não faça isso, irmão. Monótona.
Não, meu irmão, você que está me ouvindo, esta salvação gloriosa que você está experimentando, salvo, convertido, nova criatura, quem sabe batizado com o Espírito Santo, é apenas o começo. É apenas o começo. Há infinitas bênçãos que acompanham a salvação. Ou seja, após o arrebatamento é que vamos conhecer a grandiosidade. Eu não acredito que alguém do auditório aqui queira se desviar. Mas lembre-se que a salvação nesta vida é só o começo. Imagine se o começo é tão glorioso como esse, como não será a continuação? As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Vamos de precinho para 1 Coríntios. Essa referência não está na apostila. Se alguém quiser, anote. Mas é sobre o assunto que estamos discorrendo, ou seja, por que é que escatologia para muita gente é dificílimo? Eu não estou dizendo que é fácil, mas pode ser o que está na apostila. 1 Coríntios 4, 5. 4, 5. 1 Coríntios. É uma coisa que nos dá pena e dá vontade de chorar, irmãos. É que Corinto era uma cidade rica e outra coisa, repleta de sábios, segundo a classe, sábio. O apóstolo Paulo chegou a dizer: vocês aí em Corinto, com facilidade, podem até encontrar 10 mil professores. 10 mil! Mas vocês não têm pai. Pai no sentido espiritual. Foi eu que vos gerei. Ficou feio para a cara deles. Mas a igreja de Corinto, irmão, era muita gente sábia. A cidade era repleta de academias. E outra coisa, batizados com o Espírito Santo. O auditório se lembra que o apóstolo Paulo chegou a dizer: nenhum dom vos falta. Então era uma igreja pentecostal. Mas devido a eles serem ególatras e não deixar o Espírito Santo dominar o seu eu, brigavam, mas brigavam feio mesmo. Deus nos guarde, Deus nos guarde. É por isso que eu estou citando aqui a Coríntios. Paulo amava aquele povo. E vamos ver 1 Coríntios 4, 5. O que é que está escrito aqui? 1 Coríntios 4. É claro que eu poderia pedir que alguém se colocasse em pé e lesse, mas eu prefiro não fazer isso por causa do microfone. O auditório aqui é vasto e mesmo que você gritasse, o povo todo não ia ouvir. E haverá noites aqui que eu vou pedir pedestal para dar aula de pé, senão muita gente poderá pensar que eu estou dando aula sentado por causa da idade. De fato, eu já tenho boa idade, são 88 anos. 88 anos é uma boa idade, mas graças a Deus estou bem, pela graça do Senhor. Glória a Jesus. 1 Coríntios 4. E é porque os irmãos oram por nós, eu e minha esposa. 1 Coríntios 4, 5. Caso você não tenha a Bíblia, fique atento ao microfone. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Então, por que ficar querendo esconder de Deus? Bobagem! Deus sabe tudo. Trará à luz as coisas ocultas das trevas. Não é melhor resolver isso agora do que naquele dia ficar público? O qual trará à luz as coisas ocultas das trevas, e veja agora, e manifestará os desígnios dos corações, revelará, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então nós vamos ter muita surpresa naquele dia. Puxa vida, aquela irmã, eu julgava que ela ia receber 7 coroas, recebeu só uma. E aquele irmão, eu pensava que ele não ia receber nada, recebeu tudo. Olha aqui uma prova, que isso é verdade.
Então tenhamos cuidado com a nossa vida íntima, particular. Se há pecado escondido, Jesus perdoa, liberta e tudo, mas tenhamos uma vida de comunhão normal com Deus. Só mais uma referência, Romanos 2:16. Esta referência não está na apostila, é ligada ao assunto. Eu estou apenas querendo aplicar, mas aplicar eu mesmo não, aplicando através da Bíblia. Romanos 2, versículo 16. Romanos 2 e versículo 16. 2 segundinhos para quem estiver procurando. Não é nada demais, é normal. Estudo bíblico é uma coisa lenta. 2:16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. As mulheres aqui não se ofendam, porque no grego a palavra homens aqui é genérico. Eu acho que a Bíblia tem preconceito contra a mulher, está vendo? Só diz homem. Preconceito é você. O original pega para ver. Aqui no original o termo é genérico. É querer dizer a raça humana. Eu estou dizendo isso porque quem sabe se não temos aqui no auditório alguma senhora ou senhorita dizendo: ainda bem que são os homens, eu estou livre. Você está incluído também. O termo é genérico. Voltando ao assunto. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, estamos de parabéns, porque se fosse um estranho, mas Jesus é bom. Jesus é bom. Às vezes nós merecemos castigo, e Ele simplesmente perdoa, alivia. Enfim, o salmista Davi disse isso, que ele merecia castigo sério, e Deus tirou por menos. É a bondade de Deus. Irmão, nós só temos agora 5 minutos. Vou pedir para o pastor José Rodrigues vir para a plataforma. 21h30, nós já vamos encerrar. Aproveita agora esses minutos. Vamos para o capítulo 2. É página 4. Quem tiver, apostila. Página 4. As doutrinas escatológicas. É isso que você queria saber? Lembra que eu disse: aguarde que daqui a pouco vem. Chegou agora. Página 4, capítulo 2. As doutrinas escatológicas. Eu coloquei as principais. É claro, meu irmão, um seminário de uma semana não dá para colocar todas. As principais são a doutrina da morte com M maiúsculo. O que é a morte? A morte é um ato, a morte é uma pessoa. O que é a morte? Se alguém lhe pedir, você sabe explicar? A doutrina da morte, a doutrina da ressurreição, tanto a dos justos como dos injustos. A doutrina da vida de Jesus, extraordinária. Se o nosso tempo não desse para nada, a gente ficava só com essa, porque vale a pena. É a doutrina central da escatologia, central, ou seja, tudo depende dela. Veja a importância. A doutrina da vida de Jesus, a doutrina do tribunal de Cristo, ou seja, eu e você seremos julgados depois do arrebatamento. Não é para saber se vai para o céu ou para o inferno, não. É sobre nossas obras. Nossas obras. Obras antes da salvação, para Deus é um insulto. Obras antes da salvação. Uma pessoa que faz penitência, carrega a cruz, não sei o que, paga não sei o que, antes de ser salvo, para Deus é uma zombaria. Mas depois de salvo, lá em Efésios diz, capítulo 2, que nós fomos salvos para as boas obras. Pensemos nisso. Quem sabe se não temos irmãos e irmãs aqui dizendo: puxa vida, se eu fosse pastor, se eu fosse obreira,
se fosse o irmão Antônio Gilberto, enfim. Mas, meu irmão, só o fato de você viver uma vida santa já está prestando um grande serviço a Deus. Aleluia! Se você vive uma vida santa, o que é santo? Odeia o pecado, odeia, detesta, odeia o pecado, repele o pecado, pelo poder do Espírito Santo, já está prestando um grande serviço. E se a pessoa facilita com o pecado, está prestando um grande desserviço. A doutrina do anticristo, veja, aí tem a NTI, e paciência, o que vamos fazer? No original não é a NTI, é a NTE, mas na Bíblia, desde o princípio em português, a NTI, o original é a NTE, querendo dizer, quando o anticristo aparecer no cenário mundial, é um santo, fazendo milagres estupendos, já está fazendo por aí, milagres estupendos, pregando o evangelho e etc. E dentro de pouco tempo formará uma igreja imensa, e essa igreja anda por aí. Mas na tradução ficou a NTI, que dá a entender que é contra. Não, ele vem como um cordeiro, mas depois é que ele vai botar as unhas de fora. Mas lembre-se, antes disso Jesus levará a sua igreja. Antes disso, a doutrina do anticristo, a doutrina da grande tribulação, a doutrina dos juízos, no plural, juízos, ou seja, julgamentos, e Deus é justo, a doutrina do milênio, a doutrina das dispensações e aliança da Bíblia, a doutrina do perfeito estado eterno, a doutrina das eras futuras. Nós vamos então, irmão, nos colocar de pé e encerrar os trabalhos.